Meus irmãos e minhas irmãs brasileiros e brasileiras, claro, nascemos na mesma nação. Alguém pode dizer, mas não somos irmãos. Na minha avaliação, somos irmãos sim, filhos da mesma pátria. E comemoraremos agora, no dia 7 de setembro, 199 anos de independência, data emblemática. E nós vamos às ruas, mas devemos ir às ruas com toda a disciplina, com todo o cuidado, com toda a fé, com toda a veemência, porém com moderação. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, que é o fiel da balança. Interessante que sobre isso, de uma certa forma, nos escreve o apóstolo São Paulo para Timóteo, início da década de 60 depois de Cristo, e ele disse no seu primeiro livro de Timóteo, primeira carta, no capítulo 2, antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, por todos os seres humanos, pelos reis e por todos aqueles que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A nossa guerra, a nossa luta é no mundo espiritual. Não pelejamos contra a carne e contra sangue. Não desejamos o mal de ninguém. Desejamos o bem de todos os brasileiros e brasileiras. Portanto, no dia 7, eu também estarei. Eu ali estarei com um grupo de oração, inclusive escrito aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 4. Estamos orando por todos. Talvez até por aqueles que você imagine que não mereçam oração. Eu não sou gnóstico. Os gnósticos diziam que não deveríamos orar por todos, mas a Bíblia Sagrada e o apóstolo Paulo diz que devemos orar, e nós estaremos solidariamente com a data de 7 de setembro, comemorando os 199 anos de independência, orando pelo Brasil, ainda nos lembrando de 2 Crônicas 7,14, Sara a nossa nação. Nós precisamos sim nos humilharmos diante de Deus e clamarmos diante de Deus para que a nação brasileira encontre o rumo certo, encontre o caminho certo, que todos nós nos ajustemos. Ora, alguém disse uma vez, se cada um de nós acertar o seu passo, poderemos marchar em cabeça. E em cabeça, vamos marchar sim para um Brasil mais justo, para um Brasil reto, para um Brasil honesto, para um Brasil em desenvolvimento, para um Brasil crescendo sempre. E claro, nós começamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, que nos manda orar por todos. Portanto, eu estarei na Praça da Liberdade com um grupo orando pelo Brasil, orando por todos os brasileiros, por aqueles que pensam como às vezes eu não penso, por aqueles que agem às vezes da maneira que eu não ajo, mas queremos oração e queremos que todos cheguemos a um caminho do bom senso, a um caminho da honestidade, da tranquilidade, da sinceridade para a nação brasileira. Não queremos uma nação violenta, queremos uma nação ordeira, porque o brasileiro é um povo ordeiro, é um povo que compreende as leis e é um povo que quer seguir adiante. Trabalhadores, trabalhadoras, empresários, profissionais liberais, religiosos, todos nós juntos lutando por um Brasil melhor.
mas essa luta é aqui dentro, é no coração, com as nossas ações, com o nosso comportamento, com as nossas palavras ditas da maneira correta e no tempo certo. Assim deve ser a palavra dita a seu tempo, como diz a Bíblia Sagrada. E devemos entender também que a nossa mente deve estar limpa, deve estar tranquila, para que as nossas ações correspondam àquilo que a nossa mente diz. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é íntegro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se nisto houver algum louvor, seja o vosso pensamento. Portanto, vamos sim, dia 7 de setembro, orar pela nação brasileira. E nós já estamos fazendo isso, orando para que o Brasil seja um Brasil sempre em posição de crescimento, em posição de vanguarda mundial, em posição de inclusão, de amor, de paz, inclusão de todos os brasileiros no bem. É isso que nós queremos, que todos estejam incluídos no bem, na paz, na justiça e na alegria que o Espírito Santo nos dá. Talvez alguém diga, você está sendo piegas, o nosso momento agora é de guerra. Sim, eu concordo, momento de guerra espiritual, é nisso que eu creio. Eu creio que Deus é o Senhor da nação brasileira. Jesus Cristo é o Senhor da nação brasileira e nós queremos isso para todos os que vivem nesta nação, para os estrangeiros que aqui vivem, para os brasileiros que aqui vivem, para o homem, para a mulher do campo, para aqueles que estão na cidade. Vamos sim, para os profissionais de saúde, vamos orar por aquelas famílias que perderam entes queridos nesse tempo de pandemia e vamos orar para que os governantes possam com equidade governar o Brasil, termos um Brasil justo e justificado pela palavra e pelo sangue de Jesus na nossa vida. Este é o meu posicionamento e este é o posicionamento de milhares de brasileiros que estão orando por um Brasil mais justo. Essa é a primeira ação que devemos ter. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vos abençoe até o dia 7 de setembro, com muita paz, com muito amor e com muita oração por todos os brasileiros. Deus os abençoe com abundância.